meus cumprimentos. Hoje eu tenho alguns assuntos para falar com vocês. São assuntos técnicos jurídicos, mas eu vou encadear todos eles com fatos ocorridos recentemente no Brasil. Então, primeiro eu vou falar hoje com vocês do desfecho do caso do PL, que é aquela ação que o PL ingressou e que o relator extinguiu a petição inicial, extinguiu o processo indeferido inicial. Depois eu vou falar do Chico Buarque, que acabou de ganhar uma ação contra o deputado, com relação à música Roda Viva. Eu vou mostrar para vocês a importância da causa de pedir. Vou falar do teto de gastos e a decisão do STF. Vou falar da soltura do Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, e também do orçamento secreto. Talvez não necessariamente nessa ordem. Vamos ver se o vídeo dá para falar sobre todos esses assuntos. Bom, o caso do PL é mais simples, porque eu já falei em um vídeo anterior, sugiro que quem não assistiu assista o vídeo anterior. Eu vou apenas mencionar, corroborando o que foi dito anteriormente, que o processo que foi extinto de plano pelo relator foi a plenário e a decisão foi referendada por 7-1, o que demonstra que realmente foi uma decisão técnico-jurídica. Eu não tenho muito mais a dizer sobre isso. Evidentemente, se alguém quiser algum outro comentário, eu posso falar ou nos comentários ou em um vídeo complementar. Mas acredito que essa questão já está bastante esclarecida naquele vídeo. E aqui eu só estou mencionando para mostrar que realmente a situação é essa, porque não poderia ser de outra maneira. Agora vamos tratar do caso do grande compositor Chico Buarque de Holanda, que também está ligado um pouco, não ligado ao caso do PL, mas a mesma questão, que é a causa de pedir. Porque o Chico entrou com uma ação, porque um deputado federal estava utilizando a música Roda Viva sem permissão do Chico, e o deputado federal estava usando a música sem permissão do Chico Buarque de Holanda, e houve então um ingresso de uma ação judicial no juizado especial, e a juíza entendeu por indeferir a ação, indeferir também, entendendo que não haviam provas da autoria, ou seja, a causa de pedir remota, ou seja, eu sou o autor da composição e não quero, e outro está usando indevidamente a minha obra, violando meus direitos autorais. Então ela entendeu que não havia prova. Houve uma discussão aí na internet, falando que era notória e tal, etc, etc. Existe aí talvez um desconhecimento do que seja fato notório para o direito. Eu não vou me alongar nisso, porque nós temos vários assuntos a tratar. Mas o que é notório ali é a música Roda Viva e a sua importância para a música popular. É claro que nós pessoalmente sabemos que o compositor é o Chico Buarque, mas o que está fora dos autos está fora do mundo. E não é notória a autoria, porque ninguém viu ele compondo, ninguém tem acesso, por exemplo, ao ECAD, para ver onde está registrada a música. Pois muito bem, o advogado do Chico Buarque, inteligentemente, em vez de recorrer, propôs novamente a ação, dessa vez juntando cópias de discos, juntando documentos, manuscritos originais da composição da música, parece que o registro do ECAD, se não me engano, até livros ele juntou, parece, até livros ele juntou. E com isso ficou demonstrada a autoria. Então a causa de pedir estava assegurada, não havendo controvérsia com relação à utilização, porque estava provada a utilização indevida, e sendo ele autor da música, o juiz acolheu o pedido e mandou retirar a música. Não é dizer que a questão é notória, é notória a música, mas dentro do processo que vai ser provada a autoria. Evidentemente, todos nós sabemos quem é Chico Buarque, temos por ele o maior respeito e eu sou até fã dele. Tenho uma grande admiração por ele. Mas são coisas diferentes, processo é processo, Então, bom, e depois nós temos um outro assunto, que é a decisão quanto ao orçamento secreto,
ele fere o princípio da publicidade, que norteia as ações da administração pública, do poder público, conforme está previsto na Constituição da República, em seu artigo 37. Né? Então está aqui no artigo 37 da Constituição. Eu vou abrir aqui, vou fazer só uma leitura rápida aqui, não vou ler, lógico, não vou ler todo o artigo, né? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também o seguinte, eu não vou ler a sequência toda, mas veja bem, no caput está os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Publicidade. Então os atos têm que ser públicos. Eles são públicos por qualquer razão? Esse princípio ele não tem um fim em si mesmo. Ele é um meio para se preservar, não é, a lisura e a conduta, preservar os demais princípios e, principalmente no caso concreto, preservar o que prescreve, não é, o artigo 1º, 2º e 3º da Constituição. Mas eu não vou ler o artigo 1º e 2º, eu vou direto no 3º e vou direto para o inciso 3º, que é o mais importante para mim, embora todos os outros estejam contidos nessa questão. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 3º, aliás, vou ler o 2º também. 2º, garantir o desenvolvimento nacional. E 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ora, gente, como é que você vai saber se aqueles recursos estão sendo empregados para cumprir esses objetivos aqui, que é garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, se o orçamento é secreto? Então, obviamente, que isso não é possível. Nunca é demais lembrar sobre isso, que também, com relação ao teto de gastos, o raciocínio é o mesmo. Não é? Quer dizer, o teto de gastos, aí o magistrado relator, o voto dele foi acompanhado em sua maioria, ele entendeu que o teto de gastos que não poderia sobrepor a questão do Bolsa Família, o nome que os senhores queiram dar, vocês que estão assistindo, senhores e senhoras, né? Mas o que acontece? Por quê? Justamente por causa desse artigo 3º, inciso 3º, que é erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ora, obviamente que isso provém lá atrás do princípio que está no inciso 1º, artigo 1º, inciso 3º, que é a dignidade da pessoa humana. Não há dignidade na pobreza, na miséria, na exclusão social. E esse é o objetivo. Ora, vocês vão dizer assim, mas e o teto de gastos? Veja bem, vou entrar no mérito político não, mas vamos analisar juridicamente. Primeiro, nós podemos analisar sobre a ótica alexiniana, porque eu sei que o relator gosta muito de Robert Alexis, parece que ele é alexiniano, e ele inclusive foi, se não me engano, orientado, aluno do Alexis no seu doutorado, pós-doutorado, não, se não me engano. Mas que ele gosta muito de Alexis, gosta. E gosta com fundamento, ele é extremamente preparado para isso. Então, o que acontece? Diante do caso concreto, o que sobreleva? O princípio da erradicação da pobreza, do desenvolvimento, né, das desigualdades regionais, ou da manutenção de um teto de gastos a fim de manter, né, um status quo que exclui a maioria da população brasileira, um país que tem 33 milhões de pessoas na fome, né, em situação de fome, de perigo de fome. É claro que, analisando no estudo de ponderação de princípios, prevalece essa ideia que aqui foi colocada, muito bem colocada pelo relator, muito melhor do que eu, porque aqui eu estou fazendo só uma síntese explicando os fundamentos jurídicos da decisão, certo? Colocando os fundamentos jurídicos da decisão sinteticamente, repito, não é? Então, essa é a base da decisão. E também tem o seguinte, hermeneuticamente, da melhor hermenêutica, quando você vai fazer uma análise diante
de normas postas na Constituição, a norma anterior sempre prevalece sobre a posterior. Então, o artigo 1º, 2º e 3º, eles vão prevalecendo uns sobre os outros até, porque um está contido no outro, eles vão prevalecendo posteriores. Então, não se admite, por exemplo, que lá na frente se estabeleça uma norma, uma PEC, que contrarie os fundamentos fundamentais, ou aliás, os objetivos fundamentais, né, da Constituição, ou os princípios fundamentais da Constituição. Então, no caso aqui, entre o teto de gastos e o que está posto no artigo 1º, né, que é a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político, né? E o artigo 3º, por exemplo, construir uma sociedade justa, livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, etc., etc., promover o bem de todos. É claro que prevalecem esses princípios e fundamentos aqui postos diante disso que está lá na frente. Ok? Essa é a melhor hermenêutica. Eu espero que isso tenha sido ficado claro. E para finalizar esse vídeo, falando rapidamente, eu vi muita gente aí falando que no Brasil não tem justiça porque o Cabral, esse governador, foi solto. Veja bem, gente, eu condeno veementemente prisões temporárias, preventivas, prisões cautelares que são dadas às socapas e que ultrapassam o tempo. Não entro no mérito se o senhor lá Cabral é culpado, se não é culpado, se não é. Eu sei que ele estava preso provisoriamente, uma prisão preventiva que se alongava por 6 anos. Ah, mas ele foi condenado. Gente, nós lutamos aqui, dissemos que ninguém pode ser condenado a não ser quando a decisão recorrível transitada em julgado em última instância. Isso não aconteceu com ele. Então ele é um preso provisório há 6 anos. Então essa prisão, se ela foi necessária, todas as provas já foram recolhidas, ela já não é mais necessária, ele não tem mais como compuscar a prova, como macular a prova, porque elas já foram colhidas, já foram até objeto de análise e decisão em 1º grau, mas não houve decisão definitiva. E então o Supremo, muito corretamente, no meu entendimento, concedeu o habeas corpus porque aquela prisão deixou de ser justa. E, aliás, esse caso deveria ser de parâmetro porque no Brasil tem muita gente presa há muito tempo em prisão provisória, tá? E que já ultrapassou o prazo e não é julgado. E isso precisa ter um ponto final. Assim como tem pessoas que já até cumpriram a pena e ainda estão presos. Essa história de que no Brasil ninguém é preso é a 4ª população carcerária do mundo. Então, cuidado com isso, em falar que aqui é o país da impunidade. Aqui é um país que pune e pune muito. E esse discurso de impunidade é um discurso que agrada muito ao fascista. Eu não estou aqui para defender o seu Sérgio Cabral. Nem o conheço, não é das minhas relações, não tenho intenção de conhecer, nem coisa nenhuma, não quero conhecer, não preciso de ninguém para nada. Mas acontece que isso sirva de parâmetro para outras decisões, entendeu? Porque aí que está, o excesso é a maior das injustiças. Então, se querem que ele receba punição, se for justo ou não sei, então que proceda um julgamento dele, né? Ah, mas ele acabou que ele ficou com a prisão domiciliar. Por quê? Não, porque tinha um outro mandado, um outro pedido que pediu que ele ficasse em prisão domiciliar. Esse não foi objeto de recurso. Então ele permanece em prisão domiciliar com tornozeleira, o que acontece muitas vezes, porque muitas vezes o juiz determina a soltura, ele diz, olha, se por outra razão não se encontrar preso, se não se encontrar sobre outra medida restritiva. Então a outra medida restritiva continua. Foi o que aconteceu com o seu Sérgio Cabral. Não tem nada demais, tá certo? A única coisa a lamentar é que outras pessoas com menos recursos, com menos condição econômica e social não estejam tendo o mesmo tratamento. Mas o que foi levado à Suprema Corte foi o caso dele e ela agiu corretamente. Então, diante disso, eu creio que espero ter esclarecido, mas estou à disposição
para maiores esclarecimentos. Quero agradecer a todos, desejar a todos um Feliz Natal. Não sei se eu vou ter tempo de postar outro vídeo antes, porque estou até em viagem aí. Um Feliz Natal, mas espero antes do Ano Novo estar de volta, mas antecipo já meus votos de um próspero Ano Novo, um ano de plenas realizações. E aproveito para pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, façam seus comentários e compartilhem o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.